Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo da nossa querida Casa da Paz. Na noite de hoje a gente vai ter o nosso querido irmão Fred Granadeiro, que é do Centro Espírita Casa de Maria, em Paulo de Fronten. Ele vem conversar conosco sobre o tema o credor incompassivo, mais uma parábola do nosso querido Mestre Jesus. E para que a gente possa fazer a nossa leitura de harmonização, eu fui no livro Caminho, Verdade e Vida,
pelo espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e escolhi a lição número 20. Ela é intitulada O Companheiro. E ele inicia com um trecho da própria parábola, né? Que está em Mateus 18:33, que é uma frase de Jesus, que diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E Emmanuel reflete conosco. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Na casa, ele pode chamar-se pai, filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimento? Usa a misericórdia, que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Vamos então, convido a todos que assim o desejarem, que possamos nos unir, elevando os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos ao nosso querido Mestre Jesus. E assim, Mestre querido, envolvidos por teus eflúvios de paz e de luz, rogamos a Ti que possa estar conosco na mesma medida em que nos esforçamos para estar contigo, Senhor, vivenciando os teus ensinamentos, nos transformando em cartas vivas, Mestre, exemplificando através de muito esforço os teus ensinamentos. Que a tua luz possa estar em nossos lares, nos amparando e nos envolvendo a todos, permitindo que a harmonia aí esteja. Que a tua luz, Senhor, envolva também a nossa querida Casa da Paz. Misericórdia, Senhor, para com as nossas imperfeições, que ainda temos tantas dificuldades para modificá-las. E luz, Senhor, para os nossos esforços em te seguir de perto. E assim, Mestre querido, pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos a mais um estudo na nossa querida Casa da Paz. Um bom estudo para todos nós. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus continue sempre presente entre nós. Hoje nós vamos refletir juntos sobre uma parábola muito interessante que o nosso Mestre nos deixou, que é a parábola do credor incompassivo. Para a gente iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de ler essa parábola para a gente não perder nenhum detalhe dela, porque ela traz para a gente umas reflexões muito importantes e essa parábola em si ela é muito interessante. E diz o seguinte, está em Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com os seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar,
o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha para que fosse pago. Então, prosternando-se o servo, o reverenciava dizendo: sê longânime para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, estrangulava, dizendo: paga, se algo me deves. Assim, prosternando-se o seu conservo, rogava-lhe, dizendo: sê longânime para comigo, e te pagarei. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, e até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito, e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, convocando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, quanto me rogaste. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração, cada um ao seu irmão. E essa parábola ela foi deixada para a gente pelo nosso Mestre Jesus, para trazer para nós reflexões importantes acerca dos nossos comportamentos, acerca das maneiras que nós lidamos uns com os outros, a forma como nós agimos e reagimos diante da vida, diante das nossas experiências, das nossas vivências diárias. Jesus, ele em seus ensinamentos, ele sempre traz reflexões muito profundas e muito importantes para esse nosso aprendizado espiritual. E dentre esses ensinamentos do Mestre, a gente percebe o quanto que ele valorizou a questão do ato de perdoar, o quanto ele trouxe para a gente reflexões importantes acerca desse comportamento do perdão, do perdoar, a necessidade que nós temos de trabalhar isso no nosso íntimo, a necessidade que nós temos de mudar a nossa mentalidade acerca de alguns acontecimentos que acontecem com a gente na nossa jornada, na nossa vida, dos nossos relacionamentos e tudo aquilo que está diretamente ligado a essa nossa convivência espiritual, onde todos nós estamos aqui aprendendo uns com os outros as melhores maneiras de nós crescermos, nos aprimorarmos, nos desenvolvermos espiritualmente. E é através justamente da nossa convivência, do nosso relacionamento, das nossas trocas de experiência que nós vamos nos aprimorando nessa jornada da vida. Então, nessa parábola, como em todas as outras, Jesus ele sempre utiliza uma parábola, uma metáfora, uma história, para que a gente possa gravar realmente o ensinamento, a orientação que ele está nos deixando naquele momento. Porque as parábolas e as metáforas, as histórias, elas têm uma capacidade muito grande de trazer ensinamentos profundos de uma forma mais suave, de uma forma mais leve e uma forma que faz com que nós gravamos no nosso interior, no nosso íntimo, aquela mensagem, aquele ensinamento que está ali no pano de fundo daquela parábola ou daquela metáfora. Então Jesus, como é um grande mestre por excelência, ele se utiliza bastante dessas parábolas para deixar gravado na nossa alma essas orientações, esses ensinamentos de cunho moral e espiritual tão profundos. E aqui nessa parábola a gente consegue perceber que Jesus ele traz para a gente a reflexão sobre a questão do perdão, sobre a questão da compaixão, da misericórdia, né? E é interessante que essa parábola de Jesus, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Só que lá atrás, no mesmo Evangelho de Mateus,
no capítulo 6, Jesus já tinha dito essas palavras, ele já tinha colocado para a gente esse ensinamento de uma forma mais direta, de uma forma mais enfática. Aqui no capítulo 18 ele traz esse ensinamento em forma de parábola, em forma de história. Mas lá atrás, no capítulo 6, ele já tinha trazido de uma forma mais direta, de uma forma mais enfática, esse ensinamento do perdão. Porque foi lá, justamente no Sermão da Montanha, quando ele está ali no meio do sermão, que ele deixa para a gente a orientação e ensinamento a respeito da oração, que ele nos apresenta ali a oração do Pai Nosso, e em determinado momento, quando ele fala, na oração do Pai Nosso, perdoardes as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. Jesus deixa para a gente essa frase, esse ensinamento dentro da oração do Pai Nosso, só que ele comenta, quando ele termina a oração do Pai Nosso, ele faz um comentário acerca do perdão, que está lá no capítulo 6, no versículo 16, no versículo 15, quando ele diz assim: pois, se perdoardes aos homens as tuas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as vossas transgressões. Então, aqui nesse ensinamento, no capítulo 6, quando Mateus vai organizar o Evangelho, e ali no capítulo 6 ele traz para a gente a oração do Pai Nosso, tem esse complemento da fala do nosso mestre, que é um complemento de uma orientação bem direta, bem objetiva. Jesus deixa claramente: se a gente não perdoar, a gente não é perdoado. E assim funciona a lei, E aí aqui na parábola do credor incompassivo, Jesus ele traz essa mesma orientação, esse mesmo ensinamento, só que ele traz em forma de história, ele traz em forma de parábola, mas está trazendo para a gente a mesma orientação que lá no Sermão da Montanha, quando ele mostra para a gente aqui. Só que aqui nessa parábola a gente consegue ter uma interpretação, uma reflexão um pouquinho mais ampla por causa do conteúdo que Jesus traz nessa história, E é legal também a gente lembrar que essa parábola, o nosso mestre Jesus, ele disse posteriormente uma conversa que ele estava tendo também com Pedro, ali com os discípulos. Foi depois daquela pergunta que Pedro faz para ele, Senhor, se um irmão então errar comigo, eu devo perdoá-lo 70 vezes 7? E aí Jesus diz para ele: não apenas 70 vezes 7, mas não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, Pedro faz esse questionamento para o mestre. Jesus responde dessa forma, que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada ofensa. E aí, logo em seguida, Mateus traz para a gente esse relato do mestre Jesus, deixando essa parábola como um ensinamento sobre a questão do perdão. Então, nessa parábola, tem muitas questões aqui interessantes quando Jesus diz o seguinte. Primeiro ponto, ele fala: por isso, depois daquilo que ele falou para Pedro, que devemos perdoar até 70 vezes 7 cada ofensa. E ele diz: por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com os seus servos. E aí é interessante a gente já pegar essa expressão reino dos céus para a gente trabalhar o nosso entendimento também dentro dessa parábola. Então a gente entende, segundo a espiritualidade, que o reino dos céus, na verdade, ele não é um local circunscrito, não é um departamento, não é uma área, não é um planeta, não é nada disso. O reino dos céus, ou o reino de Deus, que aparece também nos evangelhos, reino dos céus ou reino de Deus, na verdade é um estado de espírito, é um estado da nossa alma, é um sentimento de plenitude, é aquela conexão com Deus, com o sagrado, com o divino que existe dentro de nós, que nós fazemos parte. Então, quando nós temos o contato com esse sagrado, com esse divino, que nós temos esse sentimento de plenitude, é considerado esse estado de espírito do reino dos céus. Porque o próprio Mestre Jesus, ele nos orienta
que o reino dos céus não está lá nem acolá, mas dentro de cada um de nós. Então a gente entende, segundo a espiritualidade, que esse reino dos céus é um estado de espírito. E aí nessa frase, nessa parábola, é interessante que Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Então a gente entende que essa atitude, né, de ajustar contas, dessa atitude de agir com sentimentos mais elevados, de agir com um comportamento mais elevado, com uma mentalidade mais elevada, nos proporciona então a paz, nos proporciona uma serenidade, nos proporciona um equilíbrio, nos proporciona então um estado de espírito mais positivo. Então a gente vai entender por que Jesus compara esse reino dos céus a esse rei que queria ajustar contas com os seus servos. Então a gente percebe que esse comportamento, né, de buscar o alinhamento, de buscar a harmonia, de buscar o equilíbrio, de buscar a paz, nos proporciona esse estado de espírito positivo, sinônimo desse reino dos céus dentro de nós. Então é muito interessante essa orientação, porque muitas das vezes a gente vai pensar, né? A gente acaba imaginando, a gente acaba pensando que a gente só vai encontrar esse estado de espírito positivo, que a gente só vai encontrar esse reino dos céus, né, daqui a tantas e tantas encarnações. Mas a gente pode já estar trabalhando hoje o nosso interior, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, a nossa mudança de mentalidade, alimentar sentimentos mais positivos, alimentar emoções mais positivas, e tudo isso vai estar nos direcionando para um estado de espírito mais positivo. Então, quando a gente encontra, né, aquele sentimento de paz verdadeira, de serenidade, de plenitude, nós estamos nesse reino dos céus, né? Por mais que a gente não consiga ainda se manter muito tempo nesse estado de espírito positivo, por causa das influências que nós recebemos no nosso dia a dia, influências do ambiente, influências espirituais, influências da nossa própria mente, influências ainda dos nossos vícios, influência ainda dos nossos comportamentos mais arraigados ali a questões da matéria do que espirituais, a gente não consegue se manter ainda muito nesse estado de espírito positivo, né? Mas quando a gente está buscando isso através de atitudes, através de pensamentos, através de palavras, através da caridade, através da meditação, da oração, a gente consegue ir treinando esse estado de espírito para que ele permaneça mais tempo, ou melhor, que a gente acesse esse estado de espírito mais vezes durante o nosso dia, né? E a gente consiga se manter nele um pouco mais tempo, mas é natural que a gente vá receber essas influências o tempo inteiro e isso vai desestabilizar o nosso estado e a gente vai sair desse estado de espírito positivo. É natural, mas a gente aqui, com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, nós estamos treinando, né? Nós estamos fazendo um treinamento constante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução espiritual. Todas essas orientações que nós recebemos, né, de Jesus, da espiritualidade, da nossa doutrina, todas essas informações, elas são para educar a nossa alma, nos educar espiritualmente, para que a gente possa alcançar, né, essa transformação, essa renovação, para que a gente possa alcançar esse crescimento espiritual. E quanto mais nós vamos crescendo, quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos acessando melhor esses estados aí de uma alma mais elevada, né? Mas nós estamos nesse processo, nós estamos nesse aprendizado dia após dia. Mas o interessante é que nós já podemos acessar, sim, esses estados espirituais mais positivos, mais elevados. Basta a gente realmente se esforçar no nosso dia a dia para a gente vivenciar essas oportunidades aí na nossa experiência diária. Então esse é o primeiro ponto aqui muito interessante que Jesus traz para a gente, comparando então esse reino dos céus a essa busca por um comportamento mais feliz, mais positivo, um comportamento mais espiritualizado, né? E aí ele continua dizendo que ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor, né, de 10.000 talentos. Isso aqui é muito interessante. Jesus ele coloca esses valores, né, na parábola
justamente para trabalhar na gente a ideia do quanto era desproporcional essa questão dos devedores aqui dentro da parábola. Então, esse servo do rei, ele devia ao rei 10.000 talentos, né? Olha só. E aí, o rei falou que ele tinha que vender tudo, né? Vender a esposa, os filhos, as casas, tudo que ele tinha, vender ele, tinha que vender tudo para poder pagar o rei. Porque 10.000 talentos era muita coisa, era um valor muito alto na época. Então, realmente, aquele servo ele não teria condições de pagar esse valor para o rei. Então, o rei deu essa oportunidade. Então, você vai vender tudo ali que você tem, tudo mesmo. E aí você vai conseguir me pagar. Só que o servo não tinha essa condição, não tinha. E o que o servo acabou fazendo? O servo, ele pediu diante do rei, se ajoelhou, implorou misericórdia do rei, para o rei perdoar a dívida dele, porque não teria como ele pagar. Então ele implorou, se ajoelhou e implorou a misericórdia do rei. E diante desse ato, né, o rei se compadeceu dele. O rei teve compaixão por ele, teve misericórdia por ele e liberou o servo e perdoou. Não apenas liberou e perdoou a dívida dele. Falou, tudo bem, acabou aqui, não temos mais dívida, você está livre e eu perdoo a sua dívida. E era um valor, gente, frisa esse valor, 10.000 talentos, era um valor muito alto, muito alto. Então, aquele servo ficou muito grato ali ao rei e foi embora, livre, perdoado a sua dívida. Só que na primeira oportunidade que ele teve de manifestar essa gratidão ao rei, o que ele fez? Ele se encontrou com um conservo dele. Era um outro servo, assim como ele, só que esse servo devia para ele também. Era um companheiro de trabalho ali que devia para ele. Só que esse servo, né, esse conservo ali, esse amigo de trabalho dele, devia para ele apenas 100 denários. Ele devia para o rei 10.000 talentos e o rei perdoou a dívida. O amigo dele ali devia para ele 100 denários. E o que ele fez? Ele agarrou o amigo pelo pescoço, ele estrangulou o amigo pelo pescoço ali, dizendo para ele, cobrando que ele tinha que pagar, que ele tinha que acertar a dívida, que ele tinha que acertar a conta dele. E aí, o amigo dele fez a mesma coisa que ele fez com o rei. Se ajoelhou, pediu misericórdia, pediu compaixão, pediu para perdoar a dívida e ele foi severo demais. Não teve compaixão. Ele foi completamente incompassivo com ele e o que fez? Jogou ele ali na prisão. Esse é o ponto-chave dessa parábola, né? Ele teve a sua dívida de 10.000 talentos perdoada e ele não perdoou o amigo que devia para ele 100 denários. Só que tem sempre aquele pessoal que está ali de olho, né? Então, tinha umas pessoas ali que viram ele fazendo isso com um amigo dele, com um conservo dele, e foram lá e bateram para o rei. Falou, deu certo não. O senhor perdoou a dívida daquele seu servo, com toda a misericórdia, com toda a bondade, e quando ele teve a oportunidade de retribuir isso para uma outra pessoa, dele fazer isso, dele compartilhar esse bem com outra pessoa, ele não agiu da mesma maneira não. Ele não perdoou e jogou o irmão dele lá, o amigo dele na prisão. Aí o rei falou, então traga ele até aqui. Levaram ele na presença do rei e o rei então mandou prender ele e falou para ele, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, quando me rogaste, não devias tu também, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Justo, né? E irando-se, o Senhor o entregou aos carcereiros e mandou prender, até que pagasse tudo que estava devendo, né? Então,
Olha só que interessante. Então, por que a gente pediu para vocês guardarem em mente a questão dos valores? O servo estava devendo para o rei 10.000 talentos. O amigo dele lá de trabalho estava devendo para ele, para esse servo, 100 denários. Agora que é o interessante. Na época, um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Então, esse amigo dele estava devendo para ele 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, certo? Só que o talento, na verdade, ele equivalia a 6.000 denários. Olha só essa conta, gente. Um denário era um dia de trabalho e um talento eram 6.000 denários. Ou seja, um talento era igual a 6.000 dias de trabalho. Vamos arredondar? Um talento era igual a 15 anos de trabalho. 15 anos de trabalho. Um talento. E ele estava devendo para o rei 10.000 talentos. 10.000 talentos. Ou seja, mais de 150 mil anos. Mais de 150 mil anos. E o amigo dele estava devendo para ele 100 dias de trabalho. 100 dias. Ou seja, mais ou menos uns 3 meses que estava devendo para ele, e ele devendo para o rei mais de 150 mil anos. Por isso que o rei falou, você vai vender você, seu filho, sua esposa, sua casa, você vai vender tudo e não vai conseguir pagar. Porque realmente era um valor muito alto, muito alto. Então, Jesus ele traz nessa parábola esses valores discrepantes, né? Esses valores que realmente bem diferentes, para mostrar para a gente como que nós ainda estamos num processo de amadurecimento espiritual, estamos num processo ainda de despertar espiritual e como nós agimos de uma forma ainda muito inferior, como nós agimos ainda de uma forma muito materialista, de uma forma ainda muito apequenada. Por quê? Se a gente for interpretar como esse Senhor, esse Rei, sendo Deus, o nosso Criador, né? E esse servo sendo nós, a gente já começa a perceber que nós devemos muito mais a Deus do que qualquer outra pessoa que conviva conosco nos deve, né? Calma, Deus não está cobrando nada da gente, Deus não cobra nada da gente, mas nós somos tão beneficiados por Deus, pela vida que Ele nos deu, pelas oportunidades que Ele nos deu, pelas encarnações que Ele nos permite vivenciar, experienciar, encarnar, pelas oportunidades diárias do nosso dia a dia, pelas bênçãos que nós temos rotineiramente na nossa vida e que muitas das vezes a gente não presta atenção, a gente não se atenta a tantas maravilhas, a tantos milagres do dia a dia que nós recebemos de Deus, que nós recebemos dessa força da vida e que nós muitas das vezes não manifestamos a nossa gratidão. Então, se a gente fosse olhar para Deus e por tudo aquilo que Ele faz por nós, por tudo aquilo que Ele faz pela humanidade, por tudo aquilo que Ele faz por nós em particular, e a gente fosse colocar um preço, a gente fosse colocar um valor nisso, provavelmente a gente ia se perder nesse cálculo, assim como na parábola. Não tem como nós retribuirmos a Deus tudo aquilo que Ele nos dá. Não tem como nós retribuirmos, nós pagarmos a Deus tudo aquilo que Ele nos oferece, tudo aquilo que Ele nos doa, tudo aquilo que Ele nos permite vivenciar, né? Então,
Uma das reflexões que nós trazemos com essa parábola é justamente isso. Nós recebemos tanto de Deus, nós recebemos tanta misericórdia, tanta compaixão, tanto envolvimento, tanta bênção, e na maioria das vezes nós não sabemos como retribuir isso à própria vida e àqueles que convivem conosco. Porque para Deus nós não temos como retribuir isso, né? Então a forma que Deus e suas leis nos oportuniza de nós retribuirmos isso ao Criador é nós amarmos a sua criatura, é nós darmos continuidade nesse bem, nesse amor, nessa força da vida para com os outros que estão conosco nessa jornada, para com o ambiente, para com a natureza, para com os animais, para com os meus familiares, para com os meus amigos, para com a sociedade onde eu estou inserido, para com as pessoas ali no meu trabalho, para com as pessoas que eu cruzo no dia a dia da vida. Todas essas situações que citamos são oportunidades que nós temos de dar continuidade nesse fluxo do amor, do perdão, da compaixão, da paz. São formas que nós temos de estarmos compartilhando, de nós estarmos contribuindo na obra de Deus, de estarmos desenvolvendo através de atitudes, de pensamentos, de comportamentos, de ações, esse nosso estado de espírito mais positivo. Então, no exemplo da parábola, quando esse servo vai lá e pede misericórdia, pede compaixão do rei, o rei, com seu estado ali mais desperto, ele vai e realmente se compadece e perdoa. E na parábola ele diz, libera e perdoa. Olha só, o rei não guardou rancor, não guardou mágoa, não guardou sentimento nenhum negativo. Ele simplesmente se compadeceu, entendeu a situação, liberou e perdoou a dívida, perdoou a ofensa. E aquele servo que recebeu esse perdão, que recebeu essa libertação, que recebeu esse restabelecimento, essa cura, quando ele teve a oportunidade de compartilhar, quando ele teve a oportunidade de retribuir aquele rei, dando continuidade àquele fluxo daquela energia do bem, ele se negou, ele se bloqueou. E o que ele fez? Ao invés de agir com compaixão, com misericórdia, com amor, ele agiu de uma forma contrária. Ele agiu não perdoando. Ele agiu sendo incompassivo. Ele agiu com a violência, com a agressividade, com o ódio, com a ira, com a raiva. Ele agiu colocando ali o seu estado de espírito negativo naquela situação, condenando aquele seu irmão. Perdendo então a oportunidade de retribuir ao rei, de retribuir ao Senhor aquela dádiva que ele recebeu, aquela bênção que ele recebeu. Então ele mesmo modificou dentro dele aquele estado de espírito. Então ele não aproveitou da liberdade e do perdão que recebeu e manifestou justamente o oposto para aquele irmão. E o que acontece com ele? Automaticamente ele se prende àquela situação novamente, a qual ele já estava liberto, onde ele retorna ao rei, e o rei, então, cumprindo as leis, os desígnios, coloca-o na prisão. E aí ele vai ter que permanecer nessa prisão, ele vai ter que permanecer nesse estado ali de carceragem, né? Até que ele pague até o último ceitil, até o último centavo, até o que ele precisa pagar. Ou seja, na prisão haverá o pranto e o ranger de dentes. A prisão é a consequência
de uma ação que ele teve negativa, de uma ação que ele teve contrária à lei que ele mesmo tinha vivenciado, que ele mesmo tinha vivido na pele. Então essa prisão, através da aflição, através do sofrimento, através da dor, vai fazer com que ele exorte ali dentro dele, transforme dentro dele, transmute dentro dele aquele comportamento, aquele estado de espírito negativo. Através da dor, agora, né, desta vez, ele vai ser convidado a se transformar. Ele vai ser convidado a se melhorar. Ele vai ser convidado a mudar o seu estado de espírito. Quando, na verdade, a primeira oportunidade, o primeiro convite que ele teve foi através do amor. O primeiro convite do aprendizado, o primeiro convite para o despertar da consciência, o primeiro convite para essa mudança desse estado interno foi através do amor. O amor que esse rei ofereceu sendo compassivo, sendo misericordioso para com ele. E ele não conseguiu abraçar essa ideia, ele não conseguiu permitir que esse amor do rei transformasse o seu interior. Ele não conseguiu agir com gratidão. Então ele manifesta ali para com aquele servo, para aquele colega de trabalho, a sua ingratidão, a sua ira, a sua raiva, né? Mostrando ainda o seu estado inferior de espírito. E aí ele vai precisar passar por um processo de despertar mais dolorido. Ele vai precisar passar por um processo de despertar um pouco mais profundo, através da dor, através do sofrimento. Então Jesus, ele traz para a gente essa parábola para mostrar para a gente o quanto que muitas das vezes na nossa vida nós agimos assim. O quanto que muitas das vezes na nossa vida nós nos comportamos dessa forma. Porque, meus irmãos, nós somos beneficiados por Deus a todo instante, a todo momento. Nós estamos agora, nesse exato momento, respirando esse ar puro. Nossos corações estão batendo. Nosso corpo está realizando um trabalho lindo para se manter em equilíbrio, em harmonia, se manter funcionando perfeitamente, para que a gente possa estar vivendo essa oportunidade aqui na matéria. E todo esse trabalho que está acontecendo aqui não é graças a nós, é graças a essa força divina que alimenta a nossa vida, que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa existência. A cada segundo, a cada instante, Deus está nos alimentando, nos abastecendo com a sua força, com a força da vida, com a força da existência. E nós, o que temos feito para poder retribuir isso que nós recebemos a cada segundo? Por mais que a gente faça, meus irmãos, não será o bastante, o suficiente para pagar essa dívida para com Deus, né? Por mais que a gente trabalhe, o nosso denário, que é o trabalho de um dia, não vai conseguir pagar de uma hora para outra esses talentos, né? Que são um trabalho aí de muitos e muitos anos. Então, na verdade, a gente precisa perceber que Deus em si, ele não está cobrando nada de nós, não está cobrando nada, nada. Deus nunca cobrou nada da gente, mas como a gente vai caminhando para esse olhar da espiritualidade que a doutrina espírita nos traz, quando a gente vai mergulhando nesses ensinamentos de Jesus, a gente vai percebendo que mesmo sem Deus cobrar nada da gente, nós precisamos ser muito gratos para com Ele, muito gratos para com o Pai, para com o Criador, porque tudo isso que nós estamos vivenciando aqui é uma oportunidade maravilhosa, uma dádiva, é um presente. A nossa vida é um presente, a nossa encarnação é um presente. Por mais que a gente enfrente desafios, por mais que a gente enfrente dificuldades, por mais que a gente enfrente dores, aflições e turbulências, mesmo diante dessas circunstâncias, meus irmãos, todas elas se apresentam como um grande aprendizado para a nossa alma imortal. Eu sei que muitas das vezes a gente enfrenta dores que são muito desafiadoras,
que a gente enfrenta muitas dificuldades, que muitas das vezes nos leva a pensar, a refletir, né? Mas todas essas dores, essas aflições, são oportunidades de aprendizado. A nossa encarnação agora é apenas um pedacinho do grande filme da nossa existência. É como se fosse uma página de um grande livro da existência. Essa é a nossa encarnação. Então, quando a gente olha para o todo, quando a gente olha para o processo, quando a gente olha para a providência divina, quando a gente olha para a imortalidade da nossa alma, a gente vai entender que esses desafios, eles são verdadeiramente passageiros. Que esses desafios são verdadeiramente um aprendizado para algo maior, para algo mais substancial, e não para apenas uma existência. É um trabalho de reforma, é um trabalho de crescimento, é um trabalho de mudança, de transformação, para uma jornada. Por isso que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, é um convite para trabalhar primeiramente na nossa mentalidade, a forma que a gente vê a vida, a forma que a gente encara a vida, os pontos de vista que nós temos a respeito das situações da vida, como lidar com isso de uma maneira melhor, como lidar com isso de uma forma menos reativa e uma forma mais ativa, como nos sentirmos melhores, como nós pensarmos melhores, como nós nos comportarmos melhores diante das situações, das circunstâncias, das pessoas, né? Então essa parábola do mestre é uma parábola muito profunda, que quer nos mostrar realmente como que nós agimos diante dos nossos semelhantes, diante dos nossos irmãos, dos nossos familiares, seja quem for. Que às vezes nós agimos com um estado de espírito negativo. A gente não perdoa, a gente maldiz, a gente vira as costas, a gente não quer ter mais contato, a gente briga, né? Nós temos vários comportamentos que estão pautados em um estado de espírito negativo, em um estado de espírito em desequilíbrio, em um estado de espírito que não condiz com essa proposta do Evangelho e com a proposta da doutrina espírita. Porque nós recebemos diariamente muitas bênçãos do Criador, mas nós temos que dar continuidade nessas bênçãos, nós temos que dar fluidez a tudo isso que nós recebemos do nosso Pai. E Jesus, ele nos orienta como nós realizamos isso, como nós fazemos para poder retribuir a Deus tudo aquilo que nós recebemos dele diariamente. E Jesus nos diz o seguinte: todas as vezes que nós damos de comer a quem tem fome, quando vestimos a quem tem frio, quando visitamos aquele cativo, quando damos remédio para aquele que está doente, quando auxiliamos um desses pequeninos que sofre, é a mim que o fazeis. Ou seja, todas as vezes que nós agimos com amor, com compaixão, com empatia, com caridade, para com o ambiente, a natureza, os nossos irmãos e a humanidade, nós estamos colocando em movimento essa força do amor. Nós estamos colocando em movimento essa força da gratidão. Então nós estamos manifestando para com os nossos irmãos e humanidade essas bênçãos que nós recebemos de Deus. Então nós estamos retribuindo a Deus, né, indiretamente, através da sua criação, através das suas criaturas. Então nós amamos o Criador através da criatura. Nós ajudamos ou retribuímos ao Criador através da sua criatura. Então, no mandamento maior, quando Jesus fala para a gente, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente percebe que essa tríade, na verdade, é um fluxo constante do amor sendo manifestado. Quando eu faço ao meu próximo, eu estou fazendo a Deus, e fazendo a Deus, eu estou fazendo a mim mesmo, porque eu sou parte de Deus, eu sou parte do Criador. Então, a energia do amor, a força do amor, o movimento do amor, é um movimento constante,
que quando nós abrimos a mão para doar, nós estamos já abrindo a outra mão para receber, porque quem mais beneficiado é pelo aquele ato de ajudar é aquele que está ajudando, é aquele que doa. Aquele que doa é quem mais recebe. Então, todas as vezes que nós manifestamos esse amor, que nós vivenciamos esse amor, que nós praticamos esse amor, nós estamos colocando em movimento a força da vida, a força do amor, a força divina. Nós estamos nos conectando cada vez mais ao Criador. Por isso que a doutrina, através da espiritualidade, traz para a gente essa frase que é um lema para todos nós, que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade nada mais é do que esse amor sendo movimentado, esse amor sendo manifestado, sendo compartilhado, esse amor sendo realmente colocado na prática, saindo do coração, indo para as mãos e sendo útil a todo e qualquer momento a quem precisar. E aí a gente vai entender que a misericórdia, que esse Senhor da parábola teve, misericórdia, na verdade, é o ato de ter compaixão no coração. E aí a gente vai entender que compaixão é um sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado do desejo de minorá-la. A participação espiritual na infelicidade alheia que suscite. Olha só o que é a compaixão. A compaixão, ela começa com um sentimento, com uma empatia pela tragédia, pela dor, pelo sofrimento alheio, e ela se transforma num desejo de ajudar, na vontade de ajudar, na intenção, se transforma no comportamento de ajudar, na ação, na atitude. Então olha como esse sentimento ele é tão sublime, o sentimento dessa compaixão. E esse é um significado comum, porque tem, por exemplo, no budismo, na psicologia, e todos esses sentidos, todos esses significados, eles nos direcionam para esse mesmo pensamento. No budismo, por exemplo, os ensinamentos clássicos da tradição budista nos mostram que a compaixão é definida como o coração que treme diante do sofrimento. E é considerada a qualidade mais nobre do coração humano e a motivação subjacente a todos os caminhos de meditação, de cura e de libertação. Olha só, a compaixão então é um sentimento que gera uma energia de motivação para servir, para ajudar. Na psicologia, eles dizem, na psicologia moderna, define a compaixão como sendo o sentimento que surge quando se testemunha o mal-estar, ou seja, o sofrimento, o estresse do outro ou do próprio, e que gera a motivação ou desejo de ajudar ou de cuidar. Olha o quanto é importante nós buscarmos desenvolver esse sentimento dentro de nós, a gente nutrir esse sentimento dentro de nós. E na doutrina espírita a gente consegue perceber que a compaixão é a prática da lei de justiça, de amor e de caridade que os espíritos trouxeram para a gente. Como assim? Na prática da lei de justiça, amor e caridade, a gente vai entender que justiça traz para a gente um senso de entendimento da situação. Na prática do amor, trabalha em nós a sensibilidade, o sentimento ante a dor, ante o sofrimento. E na lei de caridade é onde nós nos colocamos à disposição, onde nós agimos, onde nós temos atitudes, onde a gente vai lá e faz, realiza e ajuda. Então a compaixão na doutrina espírita a gente pode refletir que ela é a manifestação da lei de justiça, amor e caridade. Lei essa que é a doutrina que a espiritualidade nos traz como sendo uma lei importante que nós devemos desenvolver para alcançarmos o nosso progresso espiritual. Então, meus irmãos, nessa parábola do nosso Mestre Jesus, a parábola do credor incompassivo,
ela traz para a gente inúmeras reflexões, inúmeros pensamentos de que realmente o perdão é algo libertador para o nosso espírito imortal. O perdão é uma escolha, é uma decisão, é uma atitude, e ele é muito libertador para quem realiza, para quem perdoa, também para quem é perdoado, mas principalmente para quem consegue trabalhar em si o auto-perdão, se perdoando também é muito importante, perdoando o outro, tendo esse entendimento de que todos nós estamos aqui para crescer, para se desenvolver, para evoluir. Todos nós estamos nessa grande escola chamada Planeta Terra, cada um na sua série, mas todos nós estamos aqui para aprender, todos nós estamos aqui para nos desenvolvermos. Então, esses comportamentos que nos levam a um amadurecimento espiritual, que nos levam a um estado de espírito mais positivo, é importantíssimo que a gente vá treinando e desenvolvendo isso no nosso dia a dia. Praticar mais o perdão, praticar mais a gratidão, praticar mais a compaixão, praticar mais a paz, a serenidade, a harmonia. Tudo isso vai fazer com que a gente se conecte a esse estado de espírito positivo que é considerado então pela espiritualidade esse reino dos céus. E isso cabe a cada um de nós. É um trabalho íntimo de cada um de nós, que precisamos realizar, que devemos realizar, que é uma forma de estarmos aí manifestando a gratidão ao Criador, ao nosso Deus, por tudo que Ele faz para a gente, dia a dia das nossas vidas, da nossa jornada. Meus irmãos, essa é a reflexão que a gente gostaria de trazer hoje. Então, nesse momento, eu convido a todos para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, estamos aqui, Senhor, para Te agradecer, Senhor. Te agradecer por todas as bênçãos, por todas as oportunidades, por todo auxílio, por todo amparo, por toda doação sobre nós, Pai. Pela Tua bendita misericórdia, Pai. Pela Sua compaixão para com todos nós, filhos Seus. Ainda errantes, Pai, ainda imperfeitos e inacabados diante da Sua criação. Mas estamos aqui com o nosso coração aberto, rogando a Ti que nos inspire, Pai, a viver na fé, na esperança, no amor, na justiça e na caridade. Pai, nos dê discernimento e sabedoria. Senhor, nos dê esse direcionamento necessário para alcançarmos um dia esse reino dos céus no nosso íntimo, no nosso interior. Pai, nos oriente aos melhores comportamentos, aos melhores sentimentos, às melhores emoções, às melhores palavras, às melhores atitudes, Pai. Por favor, Senhor, abençoe a todos nós sob o Seu divino amor e a Sua divina misericórdia. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Um grande abraço a todos, meus irmãos.